Peraí, vou só esperar aqui. Meninos, eu já tinha começado a aula para quem for assistir essa reunião gravada e eu esqueci de pôr para gravar, arrumei tudo para pôr para gravar e lembrei só agora, tá? Então, um pedaço vocês vão ficar sem, tá? Infelizmente. Então, aqui eu estou, para você poder acompanhar, eu estou no exercício 4. Primeiro eu resolvi o 5 e expliquei, e agora eu estou no exercício 4 da página 22 do PET, tá? Então, vamos lá. Aí aqui, ó, continuando, ó, 2x vezes 2x, 4x ao quadrado, 2x vezes 10 dá mais 20x. Gente, vocês já sabem trabalhar com x ao quadrado? Não sabe. Ou sabe? Vocês já sabem. Ah, muito bem. Pelo menos a Maria Eduarda me respondeu, né? Muito obrigada. A Esther também. Ah, muito obrigada. Então tá, então você não sabe. Então, na hora que você multiplica cruzado aqui desse jeito, você ainda não aprendeu a mexer com x ao quadrado, que é a equação de segundo grau. E aí, como é que faz? Peraí. Lá no começo, a gente podia ter simplificado. Então, é muito importante saber simplificar. Então, agora eu vou apagar e vou simplificar. Então, tem que prestar atenção para você aprender a simplificar. Não sei. Vai brincar lá dentro, daqui a pouco a mamãe termina aqui. Meninos, então vamos lá, olha aqui, ó. Aqui é multiplicação, ó. Se é multiplicação, eu posso simplificar. Por que eu tô falando isso? Porque aqui, ó, é soma e subtração. Então, não pode simplificar, não desse jeito aqui. Vou mostrar que ali também dá para simplificar, mas não vai ser agora, tá? Então, vamos lá. Aqui dá para simplificar, ó. O x com x, porque x dividido por x não é 1? 1, porque quando eu divido um número por ele mesmo, dá 1. Então, aqui dá para simplificar. E aqui também dá para simplificar por 2. Por 2 dá 2, por 2 dá 1. E aí, gente, se você simplificar só isso aqui, já está ótimo. Olha só, vamos multiplicar cruzado agora, ó. O 2 vai multiplicar. O 2 vai multiplicar o 2x e vai multiplicar o menos 4. Então, esse 2 aqui vai multiplicar esse e esse. E aí vai ficar 2 vezes 2x dá 4x. 2 vezes menos 4 dá menos 8, que é igual a... O 1 vai multiplicar o que está lá em cima, mas quando a gente multiplica por 1, a gente não modifica o número. Então, é só copiar esse que está em cima, ó. Observa só a diferença de quando você simplificou de quando você não simplificou. Então, tá. Então, agora eu tenho essa equação de primeiro grau simples que a gente vai resolver passando o que tem x para o primeiro membro e o que não tem x vai lá para o segundo membro. Então, vai ficar 4x. Aqui estava somando, passa para cá subtraindo. O 10 já está no lugar dele, então ele não inverte a operação. Aqui o 8 ele está subtraindo, ele passa para lá somando. Então, vai ficar 2x é igual a 18. Beleza, então aqui, 2 vezes x é 18. Que número que eu multiplico por 2, gente, que dá 18? 9. 9. Então aqui dá 9, que é a mesma coisa de eu fazer esse passo aqui. Eu posso fazer esse passo se eu quiser, ó. Dá 9. Então, achei o valor de x. Acabou o exercício? Qual é a pergunta do exercício? A pergunta do exercício, gente, é qual é o perímetro? O perímetro, lá no início do exercício, a professora somou todos os lados desse triângulo. 4x mais 2x mais 4x mais 2x mais 2x, que dá 14x. Somei primeiro o que tinha x, depois eu vou somar o que não tem x, que é o mais 10 menos 6. Mais 10 menos 6 dá mais 6. O perímetro é essa expressão algébrica aqui. Mas agora eu não descobri que o x vale 9? Então, eu vou substituir, ó. Aqui é multiplicação, vai ficar 14 vezes 9 mais 6.
14 vezes 9 dá 126, mais 6, que dá 132. E aí ele falou no enunciado que a unidade de medida é centímetro. Então, aqui, centímetros. Certo, gente? E aí, quem entendeu, dá um joinha. Professora, Oi. eu não entendi a primeira parte do conteúdo, que era a formação da proporção. Eu não entendi. Aqui eu tracei as linhas imaginárias, não tracei? Sim. Essas 3 linhas imaginárias são as paralelas. Certo? Aham. Aí, aqui, só que como eu passei rosa, uma cor só no triângulo grande, não passei? Aham. Mas se fosse lá no Teorema de Tales, eu ia traçar aqui de uma cor e aqui de outra. Porque são Uhum. 2 transversais, ó. Essa transversal e essa. O que que eu fiz? Eu montei isso com isso, segui a transversal, dividi 4x por 2x. Como essas retas são paralelas, essa divisão vai ser igual a dividir esse por esse. Entendi. Porque para montar a proporção, a gente utiliza 4 valores. 1, 2, 3, 4. O Tales, ele descobriu o quê? Que sempre que a gente tiver retas paralelas, cortadas por transversais, esses 4 segmentos serão proporcionais. Entendi. 1, 2, 3, 4. Esses 4 segmentos, nesse feixe de paralelos cortado por essa transversal e essa, eles serão segmentos proporcionais. O que significa ser proporcional? Significa que eu posso montar essa igualdade aqui, ó. Essa igualdade chama-se proporção. O primeiro número dividido pelo segundo é igual ao terceiro dividido pelo quarto. E aí, para resolver essa proporção, a gente multiplica cruzado. Você entendeu como é que montou? Entendi. Certo? Certo. Mais alguma pergunta? Não, obrigada. Outra pessoa, quer fazer alguma pergunta? Sim, eu vou mandar, mas eu quero receber as tarefas de vocês primeiro, depois eu vou mandar a correção, tá? Alguma pergunta? Aí, gente, vou apagar ali para eu mostrar só o que dava para fazer. Aqui ainda tinha mais uma coisa que eu podia simplificar. O que eu podia simplificar aqui? Olha só. Ó, aqui a gente já simplificou. Aqui dá 1 e aqui dá 2. A gente já simplificou aqui, beleza? Agora eu vou simplificar do lado de cá. Nesse caso aqui, nesse caso, dá para simplificar, gente. Nesse caso, muito cuidado quando você tiver adição e subtração. Não, são poucos casos que dá para simplificar. Nesse caso dá, mas por que nesse caso dá? Porque, tá vendo ali? Nós temos esse é um termo, 2x, esse é outro termo, 10, esse é outro termo, 2x, e esse é outro termo, menos 4. Então, nós temos 4 números ali, não temos, naquela divisão? Gente, os 4 números não dá para dividir por um mesmo número, porque todos são pares. Não dá para dividir por 2. Então, quando a gente tem adição e subtração, a gente... Opa, acidente aqui. Aí. Quando a gente tem adição e subtração numa fração, a gente pode simplificar? Sim, mas só nesse caso, que todos os termos que estão ali dá para simplificar pelo mesmo número. E nesse caso dá, ó. E aí aqui eu vou simplificar por 2. Por 2, 2x dividido por 2 sobra x. Mais 10 dividido por 2, 5. Aqui vou simplificar por 2. Eu simplifico em cima e simplifico embaixo. Simplifiquei em cima. Agora eu vou simplificar embaixo, que vai ficar x menos 2. Dividir por 2 esse, dividir por 2 esse. E aí a nossa conta não ficou assim? Agora eu multiplico cruzado. Ó, 2 vezes 2
2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Que é igual a 1 vezes esse número vai ser aquele próprio número ali. E aí vai ficar 2x menos x é igual a 5 mais 4. X é igual a 9. Veja que ficou um pouquinho mais simples. Tá? Então, eu só estou mostrando. Essa daqui, eu não falo para vocês fazerem, não, mas você tem que saber que existe. Porque lá no colegial, você vai precisar disso aqui. Você vai precisar dessa simplificação aqui. Então, muito cuidado. Aqui, por que eu podia simplificar? Porque era multiplicação. Tranquilo, eu podia multiplicar o 4 com o 2, o x com o x. Já aqui é adição e subtração, ó. Eu tenho que dar para simplificar todos os termos da adição e da subtração. Vocês entenderam? Não. Ai, que bom. Ai. Tá bom. Então, vamos pro próximo. Ufa. Pessoal, lembra daquilo que eu falei lá no início da aula de hoje, que a gente tem 2 tipos de triângulos, aliás, são 3, né? Os triângulos que são congruentes, os triângulos que são semelhantes e aqueles triângulos que não são nada, que não são parentes. Tipo assim, eu tenho 2 triângulos. Quando é que 2 triângulos eles são congruentes? Quando eles são exatamente iguais, eles têm ângulos iguais e lados iguais. Quando é que a gente tem triângulos semelhantes? É quando a gente tem os ângulos iguais e os lados proporcionais. E quando a gente tem um outro tipo de par de triângulo, é quando ele não é nem semelhante e nem congruente. Então, a gente tem 3 tipos de casal de triângulos, tá? Os que são congruentes, os que são semelhantes e os que não são nem uma coisa nem a outra. Tá? Os que são congruentes, eles estão exatamente iguais. Beleza. Os que são semelhantes são aqueles que têm os mesmos ângulos e os lados, eles aumentam do mesmo jeito ou eles diminuem do mesmo jeito. Como exemplo disso, a gente tem esse exercício aqui. Veja que eu colori de amarelo o exercício pequeno, o triângulo pequeno, e marquei de rosa o triângulo grande. Aqui, gente, é um primeiro exemplo de triângulos semelhantes. E por que eu posso falar que eles são semelhantes? Porque esse lado aqui é paralelo com esse. Esse lado é paralelo com esse, e um está dentro do outro, porque o lado grande é paralelo com o pequeno, o lado grande é paralelo com o pequeno. Nossa, professora, o que a senhora está falando? Eu vou gravar uma videoaula a respeito disso para vocês, porque essa matéria é muito importante, tá, gente? E aí eu vou explicar melhor em relação a isso. Tá. Aí, gente, o que eu quero falar? Eu quero fazer a transição para esse exercício de cima. Por que transição, professora? Eu quero te conduzir a um pensamento. Aqui, um triângulo pequeno está dentro do grande. Só que eu quero separar os dois. Eu vou tirar esse triângulo amarelo e vou deixar o grande, que é o que aconteceu aqui, ó. Aqui, ele separou os 2 triângulos. Esse triângulo é semelhante com esse. Mas, professora, por que eles são semelhantes? É o seguinte, gente, primeira coisa que você tem que aprender. Lembra das aulas lá de unidade de medida que o Sol é muito, nunca vai acabar meus muito, para falar que o Sol é muito distante da Terra. O Sol, ele é tão distante da Terra que os raios solares, eles chegam na Terra paralelos. E o que eu quero dizer com isso? É o seguinte, aqui eu tenho o Sol e aqui eu tenho a Sara. Quando a Sara está no Sol, projeta uma sombra, não projeta? E essa sombra, gente, ó, tem a Sara, tem a sombra, e eu posso traçar uma linha imaginária do alto da cabeça dela com o fim da sombra. E isso forma um triângulo, certo? Formou um triângulo aqui. E aqui eu tenho também um triângulo. Só que aqui eu tenho uma torre. Essa torre, ela é mais alta. Se ela é mais alta, a sombra dela é mais comprida. E aí eu posso traçar essa linha imaginária aqui para fechar e formar um triângulo. Aí, por que eu vim aqui e coloquei esse ângulo de 90 graus? Gente, para a gente ficar em pé, por conta da força da gravidade que puxa a gente para o centro da Terra, nós formamos um ângulo de 90 graus.
Por que criança, quando nasce, não dá conta de andar? Primeiro, porque não tem musculatura firme ainda, para ela conseguir ficar em pé. E depois, ela tem que aprender a ficar equilibrada. E quando a gente aprende a ficar equilibrada? Quando a gente aprende a ficar 90 graus com o chão. Se a gente ficar torto assim, ó, a gente não tende a cair. Então, sempre, uma coisa para ficar de pé, ela tem que formar 90 graus com o chão. Ah, professora, mas tem aquela torre de Pisa lá na... Realmente, gente, tem aquela torre de Pisa, mas ela tem uma estrutura para baixo da terra para segurar, porque o ângulo dela não é de 90 graus, tá? Então, existe uma estrutura por dentro da terra para segurar. Agora, se a gente está por cima da terra, para ficar de pé, tem que formar 90 graus com o chão. E por isso que aqui no desenho, ó, tem 90 graus aqui e tem esse ângulo de 90 graus aqui. Tá. Não entendi ainda, professora. Então, peraí, ó. Eu não falei que os raios solares, eles são paralelos? Então, imagine que aqui eu tenho retas paralelas. Ó, isso daqui é paralelo com isso daqui. Por quê? Porque os raios solares são paralelos. Aqui, ó, esse pontilhado é como se fosse um raio solar. Esse desenho da apostila, gente, não ficou legal, porque aqui dá para você ver que a inclinação tá diferente. Mas, assim, vamos imaginar, tá? Porque o desenho aqui não colaborou muito, não. Mas, então, isso daqui é paralelo com isso. E aí eu sei que esse é paralelo com esse também. Por que que é paralelo? Porque não faz 90 graus com o chão? E o chão é paralelo com ele mesmo. Então, peraí, aqui nós temos uma evolução. Você não evolui de fase lá no game? Pois é, aqui a gente tem uma evolução do Teorema de Tales. E aí, o Teorema de Tales, ele começa aqui, aí ele passa para cá, e agora ele passa para cá. Aqui tem as retas paralelas e as transversais, aqui é um triângulo dentro do outro, e aqui os triângulos separados. Gente, mas é super fácil. Como que a gente vai fazer isso daqui, professora? A gente vai fazer assim, gente, a gente vai dividir. Eu vou pegar a Sara e vou dividir a altura da Sara pela sombra da Sara, certo? O que o Tales descobriu? Que quando eu divido a altura da Sara com a sombra da Sara e divido a altura da torre com a sombra da torre, dá o mesmo valor. Isso que o Tales descobriu. Olha só o que eu fiz aqui, ó. A Sara, eu vou dividir a altura dela pela sombra dela. Isso vai ser igual a eu pegar na torre a altura da torre e dividir pela sombra da torre. Veja que eu faço altura com altura, sombra com sombra. Aqui é só da Sara e aqui é só do farol. Então, aqui eu tenho uma proporção. Mas por que, professora, que é proporcional? Porque os raios de sol são paralelos, pessoal. Como os raios de sol são paralelos, nós temos aí o paralelismo que a gente precisa para haver a proporcionalidade. Proporcionalidade vem de proporção, né? Se vem de proporção é porque eu tenho segmentos proporcionais. E aí eu monto aqui, ó. Ó, a altura dividido pela sombra, 1,52 dividido por 2, e a altura dividida pela sombra, x dividido por 10. Certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, meninos? Ó, pessoal, é o seguinte... Alunos que postar coisas inadequadas no chat serão excluídos da minha reunião. Então, por favor, que falte respeito. Nossa, que tristeza que isso me dá. Faz esse favor, dá licença. Se você não quer assistir a aula, dá licença, não é obrigado a ficar aqui. Mas não faz isso com a professora, não. Meninos, voltando aqui, quero saber se vocês entenderam. Estão entendendo, assim, o que eu estou falando? Vocês querem uma aula lá no YouTube para explicar isso aqui lá pelo vídeo? Aham. Tá, eu espero que vocês aproveitem, porque dá muito trabalho gravar vídeo, editar vídeo, e aí demora para carregar, e demora para carregar no InShot, demora para carregar no YouTube. Nossa Senhora, como dá trabalho, então vocês aproveitem. Tá, então continuando. Aí aqui, ó, eu montei, ó. Essa divisão é igual a essa divisão. Vocês entenderam até aqui? Ok. Então, agora, esse caso aqui, gente, eu fiz sem simplificar. Por quê, professora? Porque eu fui esperta. Porque quando a gente tem 10, gente, 10 é um número muito bom de fazer continha com ele.
Então, eu achei mais fácil eu não simplificar nesse caso. Porque eu multiplicar por 10 aqui, ó, vai fazer esse número aqui andar uma casa com a vírgula, ó. Vai virar 15,2. E aqui também eu tenho outro número muito fácil, que é o 2. Então, eu não quis simplificar. Mas você pode? Pode. Então, aqui, multipliquei cruzado, vai ficar 2x é igual a 1,52 vezes 10 dá 15,2. Beleza. Aí, o que que acontece? X vai ser igual. Aí, eu vou fazer agora aqui no quadro, ó. X é igual a 15,2 dividido por 2. Tá assim aí agora, né? Então, tá assim, beleza. Como que eu faço essa conta? Essa conta aqui, gente, divisão por 2, ela é muito boa de fazer. Divisão por 2 é tranquila, tá? E como que eu faço aí, professor, de cabeça? Vamos lá, vamos pensar juntos, ó. Vamos separar ali, não é 15,2? 15, pensa só no 15. 15 dividido por 2. 7,5, certo? 7,5. Então, 15 dividido por 2 dá 7,5. Só que aqui não é 15, professora. Aqui é 15,2. Então, agora eu pego 0,2 e divido por 2. Não dá 0,1? E agora eu junto isso aqui, ó. Quanto que é 7,5 dividido por... mais 0,1? 7,6. Então, x vale 7,6. Essa é uma forma de fazer. Uma. Vou te mostrar outra agora, bem legal também. Qual que é a outra? Aqui eu tenho uma casa decimal. Gente, toda vez que a gente tiver fração e tiver número decimal, você pode igualar as casas. A vírgula do 2 está aqui, ó. Eu posso pôr um zero aqui, ó. Posso pôr um zero. E aí, quando eu ponho um zero, por que eu vou pôr um zero? Eu vou pôr um zero, gente, para ficar com o mesmo número de casas. Aqui eu tenho décimo, aqui eu também tenho décimo. Lembra lá na divisão? Divisão de números decimais, quando a gente tem que igualar as casas e cortar a vírgula. Como eu já igualei as casas, eu posso cortar a vírgula. Então, vai ficar 152 dividido por 20. E aí, como eu não sou boba nem nada, eu vou fazer aquele 20 virar 10. Como que eu faço 20 virar 10? Divido por 2. Quando eu dividir aqui por 2, aqui vai ficar 10. E quando eu dividir aqui por 2, vai dar 76. E quando eu dividir 76 por 10, dá 7,6. Que é o mesmo resultado que a gente tinha achado com esse raciocínio aqui. Certo, gente? Certo, professora. Tatiana, Oi. essas pessoas que estão entrando na sua live, pode ser bem normal, porque minha professora de inglês também faz live pelo Meet, né? E muitas das vezes entra alunos de outras escolas ou gente que nem é da nossa escola para tentar conseguir a aula grátis ou para fazer algo, tipo, inapropriado dentro da live. Tem como a senhora expulsar, se você quiser. Eu Se tiver estou fazendo isso agora. E tem, tipo, eu vi uma vez que os meninos da Mas minha isso, sala gente, compartilharam isso o só código. acontece porque alguém compartilhou o link. Então, assim, é falta de respeito de vocês também. Você que compartilha o link com quem não... O link ele só deve ser compartilhado dentro da nossa aula, dentro da nossa sala. Eu compartilhei para vocês, eu não compartilhei para os outros. Então, se você está pegando o link e mandando para outra pessoa, é você que está fazendo errado, a culpa é sua. Então, não faça mais isso nas próximas. Porque isso é um desestímulo para mim. Eu tenho que ficar gastando meu tempo igual aqui, ó, 11h24, 11h30 eu tenho que encerrar a aula, senão eu não consigo dar almoço para os meus filhos e sair para levar o exame da minha mãe no médico. Tá, gente? Então, não compartilhem mais o meu link. Obrigada, viu? É Vitória? Como assim? Qual que é o seu nome? Esther. Ah, é Esther. É porque ficou parecendo... Tá aparecendo a voz da Vitória. Então, vamos lá, ó. É o último exercício que eu vou fazer agora, porque não vai dar tempo. É o número 1. Gente, o número 2 é baseado nesse daqui, ó. Você tem que medir a sua altura
e medir a sua sombra. Alguém vai medir sua sombra, que você não consegue, né? Alguém vai medir sua sombra. Aí você vai, no instante que você mediu sua sombra, você vai medir a sombra da sua casa. E aí você vai montar, igual tá aqui, ó, só que a casa vai ser a torre. E aí tem como você descobrir qual é a altura da sua casa, tá? Então, o exercício 2 é um experimento, tá, gente? Você faz, você pode até fazer o desenho, igual tem o desenho lá na atividade 3. Agora vamos aqui à atividade 1. Você sabia que podemos encontrar casos de proporcionalidade em triângulos? Calcule em cada triângulo a razão. Gente, razão é divisão. Divisão entre a medida do cateto menor, que é o lado menor, e a hipotenusa. Eu não sei se vocês já viram em triângulos retângulos, gente. Lá em triângulos retângulos, o triângulo retângulo ele é tão especial, mas tão especial que os lados têm nomes. Nós temos a hipotenusa, que é o maior lado, e que fica de frente com o ângulo de 90 graus. Igual aqui, ó. Aqui, nós temos um triângulo retângulo aqui. Aqui é 90 graus, então esse lado aqui é a hipotenusa. E os outros dois lados, que são os lados que formam os catetos, então aqui é cateto e aqui é cateto. Porque aqui é 90 graus, ó. E aqui, essa linha imaginária que liga aqui é a hipotenusa, tá? Aí, o que acontece? Calcular as razões nesses 3 triângulos, ó. Então, qual foi a razão que ele pediu? Ele pediu, gente, para dividir o cateto menor pela hipotenusa. E foi isso que eu fiz, ó. Cateto menor pela hipotenusa, cateto menor pela hipotenusa, cateto menor sobre a hipotenusa. Observa só. As 3 razões não deram o mesmo valor? Se as 3 razões deram o mesmo valor, eu posso afirmar que esses 3 triângulos, eles pertencem à família de semelhantes. Eles são 3 triângulos semelhantes. Eles são iguais? Eles são congruentes? Não. Eles são semelhantes. Os triângulos semelhantes são o quê? São aqueles que têm os mesmos ângulos e os lados são proporcionais. Quando é que eu tenho lados proporcionais? Quando as razões são iguais. Então, aqui, razões iguais, triângulos semelhantes. Certo, gente? Então, por hoje é só. Eu tenho que encerrar, porque eu tenho que dar almoço para os meus filhos, tá? Para eu poder sair de casa. Tá, gente? Vou tentar dar 2 aulas por semana, ao vivo, tá? Me conta se você gostou, tá bom? Oi. Na atividade 1, como é que eu vou montar a proporção? Eu não consegui entender ainda como é que eu vou fazer isso. Tá no enunciado, ó. Olha aqui, ó. Não vai montar a proporção. Ele pediu para você montar a razão. A razão, tá. porque a proporção você usa 4 termos. A razão você usa 2. Ah, entendi. E aí, quando você tem razões iguais, você tem que são proporcionais. Aqui tem razão, ó. Razão é a mesma coisa que divisão. Sim. E aí ele pediu para você dividir o quê? Peraí, Arthur, a mamãe tá terminando. Ele pediu para dividir o cateto menor dividido pela hipotenusa. E aí eu venho aqui nesse triângulo e faço, nesse triângulo e faço, e nesse triângulo e faço. Quando eu faço as 3 razões em cada triângulo, eu vejo que essas razões, elas são razões iguais. Se elas são razões iguais, quando a gente tem razões iguais, a gente tem uma proporção. Ah, professor, mas a senhora falou que proporção tem 4 números. A proporção ela tem 4 números, gente, quando a gente quer achar um valor desconhecido. Aqui a gente tem todos os valores. Então, quando a gente tem razões iguais, é porque a gente tem proporção. E quando a gente precisa achar um valor de x, usando proporção, a gente utiliza só 4 valores. Tá bom? Entendi, professor. Obrigada. Meninos, então, ó, um beijo.